depois de um tempo até razoável, o time do Ceará, com a torcida que tem, com o peso que representa, com a capacidade de público consumidor, com a tradição, com toda a sua história, está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. E a gente até ouvindo o Chamusca, as entrevistas, o próprio Robson. E ficou patenteado o seguinte, o Ceará, ele disse para onde queria ir. O presidente, segundo o Chamusca, o chamou e disse, olha, o projeto aqui é primeira divisão, é Série A. Nós temos que saber para onde queremos ir. Nós temos que dizer o que nós queremos ser. Eu estou dizendo isso dentro daquilo que eu disse sempre. Pelo tamanho de Ceará e Fortaleza, eles têm que se acostumar a estar na Série A, nos melhores lugares. Mas tem que dizer, porque os ventos só ajudam a quem diz para onde quer ir. E me parece que essa coisa funcionou, esse pensamento positivo do Robson, essa posição tomada. E aí eu quero saber o que me diz o presidente nesse começo de trabalho, analisadas todas as situações. É Série A, é uma outra coisa, é um outro tom de disputa. E nós vamos falar exatamente sobre isso, as providências. Tudo bem, Robson? Muito obrigado pela presença no nosso programa hoje. Eu que agradeço, obrigado, Wilton, Nodi, Serginho aqui, o Lula Pereira, né? Aquele que está em casa nos assistindo também, boa noite. É um ano, vamos dizer assim, importante para o clube, né? Um calendário riquíssimo, voltar à Copa do Nordeste, né? O Campeonato Cearense, buscar aí um bicampeonato, uma Copa do Brasil que não deixa de ser uma competição do ponto de vista econômico importante, financeiro importante, né? E o Campeonato Brasileiro da Série A, que é, sem dúvida nenhuma, o que todos os clubes do Brasil almejam, estar lá na elite do futebol brasileiro. E compreender isso, né, que esse calendário ele tem que ter algumas prioridades, não tenha dúvida nenhuma, né? A gente tem que considerar que a Série A é a prioridade maior, a continuar na Série A, se manter na Série A, né, fazer um bom papel na Série A e o máximo possível dentro da competição, em termos de posicionamento, e buscando isso dentro desse calendário rico. A gente imaginou também nessa montagem inicial, qualificar o elenco, manter uma base, né, que foi o primeiro, acho que foi o primeiro passo do planejamento, era manter a base do time que tinha chegado à Série A, que não foi fácil também manter, porque existia um assédio muito grande sobre esses jogadores. E conseguimos manter aí do time principal 8 jogadores, 8 atletas. E depois, aí sim, buscar o mercado, no mercado qualificar o time em relação ao ano passado, né? E também dar uma quantidade que suporte você jogar 3 e até 4 vezes por semana, que vai acontecer semanas em que nós vamos atuar 4 vezes. E a exigência da torcida é muito grande. O Ceará não pode estar participando de um jogo e justificar que não foi bem nesse jogo de hoje porque jogou anteontem, ou por algum motivo. A gente tem que entrar forte, porque é assim que a torcida exige do time, pela grandeza que é. Então nós procuramos manter a base, contratar em uma determinada quantidade, até superior a que a gente fazia anualmente. Perfeito. E numa qualidade melhor por conta também das competições e também já de olho na Série A, que se inicia logo agora, em abril, quer dizer, vamos estrear na Série A no dia 15 de abril, provavelmente estaremos estreando, quer dizer, por conta da Copa do Mundo, o calendário ficou mais apertado e começando precocemente, vamos dizer assim. O time do Ceará participou da Copinha e caiu fora para o Água Santa, não é? O time do Ceará é Água Santa, né? Na praia o pessoal estava, o estacionador do Fortaleza estava chamando de Água Benta. Água Benta. Água Santa, né? Bom, e o time do Ceará desenvolve um trabalho para forjar seus próprios valores. Fortaleza também faz isso, mas tem sido tema aqui dos nossos programas, porque a gente não tem a capacidade de revelar mais, um futebol caro. E o presidente Robson está aqui para falar a respeito disso. O Nodi, o Serginho, o Lula, fiquem inteiramente à vontade para conversar com o presidente do Ceará. A bola é de vocês. Então, presidente, eu estava fazendo as contas aqui, são 40 dias para realizar 13 jogos. Levando isso para o ano, porque vai se levar em consideração
o mês da Copa do Mundo que vai imprensar e que é uma parada ruim, o Ceará mais ou menos é como você falou, vai jogar 3 vezes pelo menos por semana. Tem 35 jogadores contratados. Tá? Como é que está lá o nosso departamento de fisiologia, como é que está a preparação física, porque esse pessoal vai ter que funcionar mais ainda do que funcionou no passado, porque se teve algo que o Ceará mostrou sobrando, foi a qualidade dos seus jogadores se multiplicar dentro do campo na marcação. O time do Ceará marcava muito bem. Como é que nós estamos aí para a Série A, com esse sonho de continuar na Série A? Né? Como é claro, que tá? não, eu acho que uma coisa fundamental, o Lula sabe disso, é essa pré-temporada. Aqui é quando você consegue preparar o time para ter um calendário tão forte como esse e conseguir de lesões, que foi uma coisa que foi muito baixa no passado, por conta do bom trabalho na pré-temporada, né? E agora está sendo do mesmo jeito, de lesões, e também o suportar fisicamente os jogos, né? Não acontecer de você no segundo tempo conseguir manter a mesma intensidade de jogo. E a gente tem um bom profissional lá, que é o Giovanni, nessa área, temos um bom profissional na área de força, né, de trabalhar a parte de força dos jogadores, que também dá um suporte para a musculatura, não ter problema de lesão, que é o Eduardo Balalai. Tem uma equipe muito integrada, um staff muito bom, nós temos um staff da casa muito bom. Às vezes não aparecem tanto como a comissão técnica que vem de fora, mas nós temos realmente um excelente staff, muito elogiado, inclusive pelo próprio Chamusca, quando chegou e disse: poxa, vocês têm aqui um grupo de profissionais muito preparados, de fácil relacionamento, que é outra coisa também fundamental, porque normalmente quem vem de fora, muitos clubes aí, os que estão lá, gostam de manter uma certa distância, até boicotam, né, os seus treinadores contratados. E nós não, temos lá uma equipe que, além de ser muito competente, é uma equipe que sabe trabalhar em grupo, sabe trabalhar com a comissão que chega, dá todo o suporte, enfim. E isso tem sido muito produtivo. Enfim, agora, claro que o calendário que vai apertar, a gente vai ter que fazer uma rodagem, como o próprio Chamusca disse, de jogadores, né? Vocês provavelmente vão ver aí no começo da competição, principalmente nas competições, que vai jogar um time num determinado jogo e no jogo seguinte está jogando outro time totalmente diferente. Interessante que nós já conversamos sobre essa possibilidade, né? Foi considerada uma coisa meio extravagante por parte do treinador de fora. Mas o Lula, que afeita esse tipo de problema, de preparação, pré-temporada, naturalmente deve ter alguma colocação, ou muitas colocações, para o presidente do Ceará. A bola é sua, Lula. Eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar o Robson. Obrigado. Pela ascensão à primeira divisão. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de falar com ele. Verdade. E a todos os seus dirigentes, comissão técnica, a gente já fez isso aqui. E eu bato sempre nessa tecla, sabe, Robson? De que não é só o presidente, não é só o vice, não é só o Chamusca. Existe um grupo de pessoas que hoje se fala em gerenciamento de pessoas, para que as coisas possam realmente funcionar. O que eu lamento, presidente, é que o Ceará, tanto quanto outras equipes, tenha que passar por esse dissabor de não fazer ou não ter tempo suficiente de fazer uma pré-temporada decente. Porque essa pré-temporada decente não existe e, em contrapartida, eu não, porque eu não faço isso, mas muita gente da imprensa, tanto quanto os torcedores, fica exigindo qualidade e resultado, quando você, muitas das vezes, não tem o tempo suficiente para fazer com que esse grupo possa produzir dentro do tempo hábil. Então, eu lamento, muitos jogos para pouco tempo de treinamento. Ainda bem que o Chamusca vai fazer esse revezamento, mas é bom deixar bem claro que o resultado, você sabe disso, se o resultado não vem, a sua cabeça é pedida imediatamente do treinador. Não tem por onde. Mas ninguém quer saber se você teve 10 dias, 5 dias, 15, não quer, ele quer o resultado. Mas o que eu acho, Robson, eu quero parabenizar você, é porque você, diante de todas as situações de dificuldade que o Ceará passou
E quando passa, você sempre se mostra equilibrado. Você não sai da sua normalidade. E isso é muito importante. Quero lhe parabenizar, está entendendo, Obrigado, presidente? obrigado aí. É verdade. Eu acho que o futebol, ele massacra muitas pessoas, porque você vive muito em função do resultado. O julgamento é do resultado, né? Não é do trabalho. O trabalho não interessa. O dia a dia, o resultado veio. Eu digo sempre assim, se você fez tudo certo e o resultado não veio, certamente você será execrado, né? E se você fizer tudo errado e for até desonesto, né, para não dizer assim, que vai estar no clube até se utilizando do clube e desviando verba ou o que quer que seja, e o resultado vier, você é aplaudido. Então ele tem uma forma de julgar, cruel, né? de julgar um pouco complicado, mas é a cultura do futebol, mas eu acho que aos poucos as pessoas, a sociedade vai amadurecendo, né? Porque se nós estamos hoje na primeira divisão de novo, e poderíamos estar antes, por uma cultura que foi implantada dentro do clube desde a época do Evandro, sendo justo aqui, né? Que eu era o seu vice, que nós tínhamos uma filosofia de que a gente tinha que ter responsabilidade com o clube, tratar o clube como se fosse a nossa empresa, tá? E a gente honrar com a nossa palavra e os nossos compromissos, mesmo que isso custasse em alguns momentos a nossa paz, porque a irresponsabilidade de você trazer um jogador que não pode pagar, de esquecer uma dívida, de não cumprir um contrato, né, para você se manter, vamos dizer assim, numa condição de aceitação, é aquela coisa que eu disse, não é ficar contratando o jogador, às vezes, para ter a festa do aeroporto, para você passar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aquela diferença que eu digo sempre, tem contratação e tem reforço. Contratação parece muita empulhação do passado, né? A coisa era assim. O reforço mesmo é aquele jogador que, na verdade, vem para resolver. Mas o meu querido Nod tem uma colocação para fazer para o presidente. Diga aí, Nod. É o seguinte, a gente sabe, pela experiência no futebol, que time como Ceará e Fortaleza, time grande, para ficar aqui no âmbito do nosso estado, nunca para essa coisa de contratação. O que vai dizer se precisa contratar ainda ou se deve contratar ainda são os resultados, né? Tudo gira em torno de resultados. Nós trabalhamos 2 anos com o Chamusca, que hoje está lá no Ceará já, desde o ano passado, e a gente conhece mais ou menos a maneira dele trabalhar, principalmente no início de temporada. Chega um momento que ele diz assim, vamos dar uma segurada que com o pessoal que está aí dá para a gente começar. Chegou esse Ceará ou ainda tem mais alguém na mira aí? Porque tem em torno de 35 jogadores, né? Tem gente que adora, né? Tem 35 jogadores, em torno de 35 jogadores no elenco. Eu queria saber se ainda tem mais alguém na mira, porque de repente aqui e acolá aparece um quando você não está esperando. Ou o Chamusca disse, não, vamos pisar no freio. Não, eu acho que agora tem que dar uma segurada, tem que acompanhar o desenvolvimento desses atletas que estão no clube, né? Não dá para você dizer se todos vão conseguir dar uma resposta, nem aqueles que você... Às vezes você imagina que um que vem com uma certa... né, pressão, decepciona, e você às vezes tem um lá que ninguém está dando nada, o sujeito demonstra algo diferente. O Lula sabe disso, futebol é uma coisa assim que não dá para você fazer apostar ou dizer o que é que vai acontecer. Depende muito, assim, eu acho também, hoje muito, de encaixe, né? Time encaixar, compromisso do atleta em campo. Eu acho que hoje tem variáveis que se tornaram mais importantes do que até a questão técnica, né? Até a própria qualidade, né? A vontade do jogador, o desejo dele, o companheirismo fora e dentro de campo, a união, que eu já vi o Lula falando algumas vezes aqui. Isso foi uma coisa fundamental nesse ano que nós tivemos essa conquista. A união dos atletas, o compromisso muito forte, o foco, a determinação, todo mundo querendo vencer, todo mundo querendo chegar lá, se cobrando. De uma forma que eu nunca tinha visto, né? Como foi... que deu certo, né? Que deu certo. Mas, presidente, me diga uma coisa. Eu ouvi o Chamusca falando, acho que ontem, durante o nosso trabalho, acho que sim. Ele dizia, olha, eu acho que ele chegou a dizer isso. Eu não apontei jogadores, mas eu avalizei todos que foram contratados. É verdade. Todo mundo sabe que existe esse problema, é muito comum. Jogador do treinador, foi ele que apontou, então ele é o responsável. A diretoria resolve dentro de uma decisão de colegiado. Como é que é isso? O treinador chega com ideia na cabeça e quer impô-la, ou ele vai ter que se adequar
adequar. Tem, quer dizer, há uma série de coisas, de fatores que precisam ser conjugados, né? Para que a coisa dê certo. Como é que foi a conversa da direção do time, do presidente, do pessoal do futebol, o Chamusca, na hora de dizer, vamos fazer isso, jogadores assim e assado, com esse perfil. Como é que funcionou isso para dar certo? Pelo menos até aqui, pelo que eu ouvi dele, é como se tudo fosse dentro de um acordo, né? Na verdade, assim, ele já tem um modelo de jogo, né, que já veio um conceito de jogo, um modelo que veio do ano passado. Ele joga naquele 4-2-3-1, né? Ele gosta de jogar com homens com capacidade de marcação pelo lado e com velocidade, né? Enfim, ele tem que ter um que joga por dentro, né? Que eu acho que é o mais difícil você encontrar isso aí, que tenha dinâmica, porque aquele meia clássico não tem mais não tem tanta espaço para isso. Realmente até a torcida não gosta muito, o jeito que vai parar para pensar, para olhar, para lançar. Ele quer o jeito que vai pisar na área mesmo, não tem jeito. E os volantes hoje a gente já sabe que ele gosta, que todo mundo é aquele que marca e joga, porque não é mais só aquele que só marca, né? Então, como aconteceu com Ken e Richardson, não tem mais aquele primeiro volante, isso aí foi muito abolido. Todo mundo é volante. Todo mundo é volante. Quem ataca é atacante. Então, aqueles dois ali que marcam e voltam com qualidade, que se puder chegar e pisar na área e fazer gol, melhor ainda. Isso facilitou, então, a conversa. Isso tudo já é uma coisa que a gente já conheceu o estilo de jogo. Porque, na verdade, o Gilmar, quando fez uma montagem, começou a montagem no ano passado, que eu digo assim, a base começou com o Gilmar, principalmente os jogadores de trás. Gilmar Dalpozo. Né? Mas ele jogava no outro sistema, que era um 4-1-4-1. Então era um pouco diferente. Né? Depois, quando o Chamusca veio, o Givanildo ficou ali um pouco mais confuso, se mantinha o sistema antigo, se trazia um novo. Ficou. Né? E o Chamusca não, o Chamusca ele mudou o sistema. Então, foi uma coisa que facilitou o encaixe. O que tanto é que a gente saiu atrás de jogador no mercado e não tinha jogador para fazer algumas funções. Né? E nós fomos buscar um jogador chamado Lima, por exemplo, que a gente não tem jogador no mercado. Né? Mas tem um que faz essa função. Vamos trazer esse cara aqui, porque se encaixar no time aqui, vai em frente, ele vai crescer. Quem apontou? Como é que foi isso aí? O Lima estava lá pelo Grêmio, tinha saído já do país uma vez. Foi. Aí como é que funcionou isso? Não, porque isso é até um negócio curioso, né? O Dadá, que é o Daniel Azambuja, que é um profissional da casa, um auxiliar técnico, foi treinador de base do Grêmio. Então ele conhece muitos daqueles meninos que estavam ali no Grêmio. E ele vinha desde o início me falando do Lima. Falando do Lima. Só que você sabe que o Ceará, como é o Fortaleza, como é um clube de massa, você anunciar um jogador, né, a turma já joga pedra logo. Independente se o jeito joga a bola ou não joga. Então a gente sempre ficava naquela, vamos trazer em que momento esse cara. E no momento que a gente começou a querer trazer, o Renato Gaúcho não queria liberar. Porque ia usar ele no time do Grêmio. Né? Não como titular, mas dentro do elenco, e ele estava sendo relacionado. E a gente foi fazer um jogo aí fora, que eu não lembro contra quem foi, e treinamos lá no Grêmio. E aí foi feita uma pressãozinha lá e pegamos o Renato pela palavra, para ele liberar esse menino. O Chamusca não conhecia o Lima, nem sabia, nem imaginava que o Lima estava sendo sequer sondado. A gente tinha visto ele jogar contra a gente na Primeira Liga, tá? E acompanhamos alguns jogos dele na Primeira Liga. Ele Aí deu certo. Dobraram o Renato? Aí dobramos o Renato, trouxemos o Lima. Quando o Lima chegou de manhã, aí disse, foi a música, nós trouxemos o Lima aí e tal, a música, não, tudo bem, não sei quem é esse jogador, tá aí. Só que o Lima treinou, né? Na hora que o Lima começou a treinar, era um dia de viagem, tinha que fazer aí a lista para viajar. Quando ele começou a treinar, o Chamusca olhou assim, eu olhei assim, rapaz, esse menino joga muita bola. Aí o Chamusca assim, Cristiano, que é o supervisor, tu já soltou a lista para viagem? Não, vem aqui, aí cortou um nome bem grande que tinha lá. Certo. Tá bom, nome de placa. Bota o Lima aqui, ó. Aí levamos para jogar o Paysandu, entrou no segundo tempo. Perfeito. Eu vou para o intervalo. Já me deram um sinal ali. E daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo, melhor ainda, hein? Passar toda a torcida do Ceará e não tem condição de continuar o programa. Mas ele tem naturalmente uma salvação para fazer, para esse povão alvinegro, aquele pessoal que muitas vezes, né, diverge, perde um pouco a paciência, mas no final de contas acaba reconhecendo
o valor daquilo que foi feito, né, Robson? Não, não tenha dúvida nenhuma. Um abraço aqui para a torcida do Ceará, mas em especial aqui para os nossos sócios torcedores, né? Que eu acho que são aqueles que estão mais fiéis do que nunca. E nós estamos buscando aí chegar à marca de 20 mil sócios. E tenho feito aí algumas brincadeiras, algumas comunicações assim mais para descontrair, justamente instigando aí que a gente possa ter 20 mil sócios, porque é mais do que razoável aqui para o Ceará e até para o Fortaleza, né? A torcida que tem, você ter 20 mil sócios, nós aqui que estamos agora numa Série A, então eu acho que precisa valorizar muito esse programa, é um programa que nos dá assim uma sustentabilidade, tá? Uma capacidade de fazer um bom planejamento e também na hora de precisar ter aí bala na agulha para trazer alguém, fazer um jogador a mais, fazer um investimento a mais. Então, para o sócio torcedor do Ceará, aquele abraço. Aliás, eu vou pegando o mote do presidente, antes que eu esqueça depois, qual a realidade em termos de sócios adimplentes do Ceará hoje, presidente? O Ceará ele tem algo em torno de adimplentes 12.500 sócios. Eu sempre dizia o seguinte, que nós temos duas coisas, é o sócio registrado, cadastrado no sistema, que tem mais de 25 mil. E tem aquele que está em dias. Né? Se você Quem tivesse, paga? É que está pago. Tá pago Quem é que paga? um retrato Quantos? de hoje, 12.500. 12.500. O número que eu tenho de algum tempo, de alguns dias Oscila, né? atrás. Oscila, né, também? Você sabe que depende muito de resultado, né? Isso. Perfeito. Que infelizmente ainda tem essa coisa do torcedor ainda viver muito em função do resultado. No interior, quando o diretor ficava com raiva, rasgava a carteirinha. Pô, que é isso? Mas, meus amigos, eu vou aqui me imiscuir no trabalho do Chamusca e vou estar o presidente no meio também. Eu vou pedir aqui algumas colocações, porque aqui tem ex-jogador, técnico, outro técnico, ex-jogador. Nós somos apenas o nós e os observadores. O time do Ceará tinha Leandro Carvalho pela direita, Lima pela esquerda, centralizava o Elton, e até o Raul para arranjar um buraco no meio campo, deu um trabalho danado, porque aí Richardson, Pedro Ken, Ricardinho voltou a jogar bola, melhor ainda. Então havia uma definição, não tem mais os lados, nós falamos até aqui em Cafu e Lelê que se foram antes. Eu digo assim em termos de aproveitamento, né? O Ceará tem Felipe Azevedo pela direita, tem esse jogador André, que eu não conheço, mas me parece que dentro da movimento seria o homem pelo lado esquerdo, contrata o Wesley, que eu acho tem características mais semelhantes para a função, né, semelhantes do jogador Lima. Eu estou aqui idealizando. Verdade. Os alas eu não sei como é que vai ser, se o Hernandes supera o Romário, se pelo lado direito o time está bem servido. Eu gostaria de saber do Serginho aqui, a princípio, já dá para encaixar isso aí, não? Eu estou curioso. Eu falei no programa passado que eu estou curioso. Mas já tem a peça para... Não, porque, por exemplo, inclusive fiquei até surpreso, porque o Robson está conversando sobre tática, técnica e tudo, quer dizer, com desembaraço mesmo. Por isso né? que eu vou entrar na discussão aqui. É interessante isso. E aí, né, eu vejo o seguinte, quer dizer, a coisa que mais me impressionou no time do Ceará, e que eu não achava um time de muita qualidade técnica, mas achava um time de muita união e muita disputa pela bola, principalmente quando o Lima caiu de vez pelo lado esquerdo, que ele acompanhava, que ele corria de lado a lado o campo de um lado, ele corria, Leandro pelo outro e o lado Leandro também, pelo né? outro lado, e o Elton que vinha pegar. Quer dizer, aí, até falo, ali onde o Rafael Pereira joga, e aonde o Luiz Otávio joga com esse povo ali, eu acho que eu até podia fazer um zagueirinho ali de vez em quando naquela sala, porque dava. Eu estou curioso como o Ceará vai jogar. Agora, acho que o Chamusca compreende outras coisas. Eu já vi ele fazendo excelente campanha no Fortaleza, sem ser necessariamente nesse 4-2-3-1. Então, o elenco que o Ceará está aí, os jogadores que ele contrataram, você tem plano A, tem plano B, você tem como movimentar. Você tem, principalmente no meio do campo, a chegada do Juninho, não sei como ele está, né? Aquele outro menino do Atlético Paranaense que veio para cá, como é o nome dele? Douglas Coutinho. Douglas. Então você tem jogadores, Perfeito. Você tem Felipe Azevedo, né? Exato. Vamos ver, então você tem muitas opções. O Lula é muito observador, ele sempre faz questão de ressaltar que acompanha e tal. Termina um campeonato, ele tem da primeira, segunda, terceira divisão nomes. Eu estou aqui, vejam bem, com uma simulação. Ninguém está
querendo interferir em time, coisa nenhuma. Eu estou até colocando essa coisa, é uma espécie assim de simulacro, quando até o presidente aqui, nada sério no sentido de se meter. Lula, o que é que você conhece esse povo aí, né? Conheço. Todos. Todos. Você acha que tem peça para fazer o que vinha sendo feito? Wilton, o presidente disse ainda há pouco para todos nós aqui, o modelo tático está definido. E os jogadores que foram contratados em cima do modelo tático. Se encaixando no... Então, não vai haver, pode acontecer, e é normal. O Robson também falou aqui. Muitas das vezes a pessoa joga ali, mas não joga aqui. O cara consegue produzir. Vamos dar um exemplo aqui. O garoto que jogou no Guarani de Juazeiro, o meia, que foi para Fortaleza. Adenilson, que arrebentou. Que o melhor jogador do campeonato. O campeonato, aí chegou no Fortaleza. Não jogou. Não jogou. Tem isso. Está entendendo? Agora, esses jogadores que foram contratados, que está sendo, e isso é normal hoje em dia. Hoje em dia é normal. Antigamente você tocou no assunto. Contrata porque é para massa sossegar. Certo. Aí você não estava nem preocupado em saber da parte tática, técnica. Não, contrata porque é nome. Então a torcida sossega. Oba. Hoje não. Hoje se busca exatamente alguém para substituir alguém que foi embora. Eu coloquei esse assunto muitas vezes aqui. Não se pode contratar por contratar. Eu sempre fui contra essa história de ter que fazer a festa no aeroporto. Acalmar a torcida com uma contratação, quando na verdade aquilo ali era encobrir um negócio mal feito. Mas essa posição do Ceará, essa posição do Chamusca, eu acho isso muito interessante, mesmo porque livra a cara do comentarista, né? Porque o povo passa a entender mais o que está acontecendo, livra a cara do treinador, porque eu sempre digo, é bom saber o que é que o treinador pediu e o que os jogadores deixaram de fazer. Porque alguém tem que ter culpa. Foi o jogador que não fez ou foi o treinador que orientou mal? E aí um tem que pagar sempre, né? E eu vou botar o presidente nessa parada, ele está vendo mais do que a gente. Chegou o Wesley, eu já falei sobre o jeito. Esse Douglas Coutinho que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Felipe Azevedo, que é um jogador de velocidade, mas é preciso saber se ele faz aquele vai e vem do Leandro. O que é que lhe parece dentro dessa ideia, dentro do idealizado, né, presidente? O que é que lhe parece o que veio até agora e o que você tem observado? Eu acho que tem alguns jogadores que fazem mais de uma função, que também é outra coisa importante, né? Você começa a ler por trás, você vê o Richardson, até de lateral direito conseguiu jogar, porque já foi lateral direito. Tem Pedro Ken, que faz mais de uma função, joga como volante, joga como meia. Chegou a jogar até pelo lado esquerdo. Não sei se você lembra ali, pelo lado esquerdo, fazendo o corredor. Fazendo o corredor, porque não tinha quem fizesse, ele fez. Né? O próprio Ricardinho, que hoje está jogando lá centralizado como meia, já fez o volante ali armando por trás. Você tem o Douglas Coutinho, que faz o lado esquerdo, mas pode jogar como homem de área, fazendo ali o pivô, porque tem porte físico para isso. Você tem ali. Você tem o Wesley, que pode jogar pelo lado direito, mas pode jogar ali também por dentro, fazendo a armação. O próprio Reina, que é um jogador que vem jogando muito bem como aquele 10 mesmo, meia de armando e chegando, pisando na área, que é muito diferente daquele jogador que passou aqui, porque fazem 7 anos, ele tinha 21 anos naquela época, hoje ele tem 28, estava cotado até para a seleção colombiana, um jogador que fez um grande campeonato, fez 20 gols ano passado, jogou 38 partidas, jogou na Argentina, jogou no Chile, então é um jogador também que também está muito forte, né? Não é aquele jogador menor. Passa, né? Uns 7 anos. Então, assim, a gente tem vários jogadores. O Andrigo, que joga também pelo lado direito, mas como jogou no Atlético Goianiense, mas às vezes jogou como meia no Atlético Goianiense. Então, assim, o Luigi, né? Que o atacante tem muita qualidade, joga pelo lado esquerdo. Né? Então, assim, a dor de cabeça fica pro Chamusca aí. E eu acho que ele tem muitas opções para buscar esse encaixe. Juninho mesmo, que chegou agora. Mas pode jogar como meia, ali armando, porque tem essa capacidade também. Então, o Carioca foi outro que jogou de lateral esquerdo, mas já jogou também na linha como meia. E eu acho que é essa coisa de você contratar um jogador e carimbar, esse aqui é volante.
Não, ele Acabou tem até mais. assim. Você vê a função que ele pode fazer em campo. Muitas vezes você coloca o cara que está com a camisa 10 e pensa que ele é meia, mas ele não é meia, não. Ele está jogando ali, é de volante, ou então está jogando pelo lado. Então, ainda existe essa coisa. Você fala muito bem, às vezes eu lhe acompanho, o comentarista que às vezes não conhece muito bem como é que está dentro de campo a formação do time ou a atuação do time, e os caras ficam passando até para a torcida informação errada e o próprio treinador paga o pato, porque fica dizendo, o time está jogando sem meio, está jogando sem volante, está jogando sem isso, não tem nada disso, tem alguém fazendo a função. Você chama atenção, o Will está calando essas coisas. Que o pessoal entendesse bem, não é nós? Que o pessoal entendesse bem, porque pouparia ou o comentarista errado, ou é o treinador ou o jogador. E esses dilemas, na medida em que o torcedor vai entendendo, né, como é que é a movimentação de jogo, ele vai sendo menos cruel. Mas é uma verdade. O negócio bom hoje é que agora todo mundo usa a camisa 38, a 49, a 50, tá não dá mais para carimbar. Cria um problema danado. O torcedor muitas vezes, na maioria das vezes até, ele não conhece, não tem aquele entendimento para fazer aquela leitura de jogo, e aí ele escuta aqui o rádio, aí diz assim, olha, o fulano está dizendo que não sei o quê, o fulano disse que... Mas isso é muito comum. Agora falou em dilema, Wilton, aí eu me lembrei de uma situação que nós conversávamos aqui antes do programa iniciar, e eu queria que o presidente passasse para a torcida, logicamente, do Ceará, como foi encarada a situação do Romário. Um jogador que voltou com uma esperança muito grande, estava com uma promessa muito grande, até o presidente adiantava aqui, digamos, fazer o seu nome definitivamente aqui no futebol cearense, já que ele é daqui, e acabou passando por mais um dilema, mais uma situação, uma fatalidade, digamos assim, com essa contusão grave no joelho. Como é que ele encarou essa situação? Como é que o presidente chegou lá? Como é que o Chamusca viu a situação toda do Romário no início de temporada, com essa promessa toda, acontecer isso novamente, presidente? O Romário é um jogador, inclusive, que o Chamusca não conhecia, né? Mas a gente conhecia, eu particularmente conhecia. E eu sempre achei o Romário assim com um potencial muito grande. O que ele teve de muita dificuldade no início da carreira dele foi uma cabeça mais centrada, né, por más companhias, enfim, aquilo que todo mundo conhece, que os jovens do futebol às vezes... Os desvios, né? E o Romário foi um garoto que, enfim, jogou tudo que podia pro alto. Depois ele se reencontrou como cidadão, como pessoa, casou com uma pessoa que deu uma orientação boa para ele, né? Também procurou aí a sua área espiritual se reencontrar, etc, etc. E há algum tempo ele sempre vinha pedindo uma chance, né? E é difícil você trazer às vezes um jogador, dependendo do momento, como ele, que todo mundo já ia massacrar a vinda dele só pelo passado do garoto. Então eu esperei o momento certo para dar essa oportunidade. Né? Ele cria um estigma, né? O cara diz, aquele Romário, aquele que quer nada com a vida. Porque tem muitos jogadores que se perdem pelo caminho por isso. É isso. Acham que a embriaguez de sucesso. Mas aí, complementando o que você está afirmando sobre o jogador, você fez um contrato com ele. Ele estava vinculado ao Ceará. O que aconteceu foi o seguinte, ele tinha um contrato para ir para a Tailândia, ele estava na Suécia para jogar lá, para ganhar um valor que daria 3 vezes mais do que ele se propôs a jogar no Ceará, e lá era um ano, e eu disse, eu vou fazer contigo 4 meses. Eu sabia que a gente ia renovar, porque eu sabia que ele ia dar um resultado. Ia dar certo. Mas, e ele disse, eu topo, porque eu quero voltar. Eu vou dar a volta por cima, não só para mim, mas para minha família e para a torcida do Ceará. Tem 25 anos. 25 anos. E olha, quando ele começou a treinar, era um absurdo, viu? O Chamusca se assustou com a qualidade, a força, né, do jogador, a vontade dele e por enfim, essas coisas que você disse, uma aprovação que ele teve que passar agora, teve um entorse no joelho. E nós, claro que eu prorroguei o contrato dele até dezembro, né? Não vou deixar de uma forma ele fora sem ter essa assistência do clube, dar tranquilidade para ele trabalhar, até mesmo porque eu acho que as coisas voltam, né? Quando você faz as coisas de forma positiva, elas lhe devolvem, o universo lhe devolve. E acredito muito nele, que ele possa voltar e dar continuidade no trabalho que ele tinha começado. Eu até falei aqui em off para vocês, né? Que no auge, né, do futebol dele, quando ele surgiu, aquele centroavante de área com aquela força, né? Sim. Sem ser um casca grossa, né? E teve até um empresário amigo nosso, conhecido nosso do Lula, né? Que aqui esteve conversando, preparando o terreno para negociar, e o Ceará
não fez muita questão, né? Porque realmente, É uma isso joia, há uns né? 2, 3 anos atrás. Imaginem, né? O potencial que ele tinha para estar arrebentando Sem hoje. dúvida. Tinha alguma coisa a acrescentar? Você? Teria jogar um pepinozinho nessa conversa de leve. Pois não. Né? Por exemplo, o time do Ceará, que se classificou, Everson, lateral direito, Pio ou Richardson, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário, Raul, Richardson, o Pedro Quem, Ricardinho. O torcedor sabia o time de cor. Nós sabíamos o time de cor. Nós vamos trabalhar com 35 jogadores, presidente. Lá pelo meio, quando começar só o campeonato nacional, como é que a gente, quer dizer, vai ter que ter esse sistema de união, de grupo funcionar muito bem, porque futebol, o Lula também sabe disso, jogam 11 e tem 7 injustiçados logo no banco, querendo jogar, né? E tem essa turma toda, né, presidente? Como é que nós vamos fazer para... Desses 35, 2 estão lesionados, né? Que é o Romário e o Alex Amado, estão lá no site, aí todo mundo conta, então 33. Você tira 2 que nós emprestamos, 31. Né? Klemer, né? E Cametá, tá? Então, a gente deve ficar aí com jogadores, em torno de 30, 31 jogadores. Talvez a gente empreste mais um ou outro, tá? Estamos analisando lá. Mas nós vamos ter 3 competições no primeiro semestre, vamos ter ao mesmo tempo. Agora, me parece, no começo de fevereiro, nós vamos jogar a Copa do Brasil. Me parece. Então, assim... Eu falo depois quando tiver mas aí o que a gente vai fazer? Porque eu queria perguntar também pelo Jacques Calcaia, que é um jogador que nós gostamos muito do Jacques Calcaia. E o Jacques Calcaia não conseguiu, né? Ele teve muita lesão no passado. Ele esse ano fez uma cirurgia simples agora no joelho, em dezembro, e a gente aproveitou justamente essa parada. E ele está indo a campo daqui a 1 ou 2 semanas. Né? Mas é um jogador que não teve sequência, né? Não teve sequência. Alguma coisa, Lula? Não, eu acho que, diante de tudo que nós conversamos aqui, eu vou dizer para o presidente a minha opinião. O Campeonato Cearense manter a escrita e, presidente, ficar na primeira divisão 2, 3 anos. Se o Ceará ficar na primeira divisão... 2, 3 anos fica o resto, Lula. Não. Mas cria uma estrutura... Cria lodo. Cria lodo na pedra. E financeiramente o Ceará passa a ter Perfeito. uma outra condição. Dá um salto. Eu vou ganhar tempo, nós temos o quê? 3 minutos? Eu gostaria de saber que, num resumo, numa síntese, como é que é o negócio? Porque quando o Ceará sobe para a primeira divisão, que ele manteve alguns jogadores, aí o pessoal ficou atrás do recheio, né? O que é que vem e tal? Aí passa a ideia de que o Ceará vai receber uma fortuna. Foi para a Série A, tem todo o dinheiro do mundo. Porque você sabe que o futebol, o mundo do futebol é um mundo imaginário. Para a maioria não tem problema no futebol, o dinheiro não é problema. Eu quero saber quanto é que vai custar o time do Ceará por mês. E se vocês já diluíram tudo que vão receber em matéria de dinheiro esse ano, se vai bater a conta bem direitinho e se tudo já está sendo feito em cima dessa projeção. Você sabe que futebol é um poço sem fundo, né? Se você não tomar cuidado, claro, vai embora tudo. E você não pode perder, tem que planejar e tem que ter equilíbrio para... não tenha dúvida. A gente está destinando uma parte desse recurso para investimentos em infraestrutura do clube, nós precisamos. Nós estamos fazendo a ampliação da nossa cozinha e refeitório, que era uma coisa que está muito... Estamos adquirindo alguns equipamentos na área médica, fisiologia, fisioterapia, academia, porque é um acervo que nós temos ainda lá de 2010, quer dizer, 6, 7 anos no futebol e na tecnologia, isso, né? Então, nós precisamos aproveitar esse momento para restabelecer o clube, a sua estrutura funcional, né? Presidente, claro... e só um pequeno intervalo. Justiça seja feita. O Ceará, do meu tempo, era um tempo que você dava carrinho no campo, aí tinha uma cobrinha assim na Ilha das Cobras que se levantava. O Ceará eu tive lá recentemente. Não, e o campo agora, no campo agora nós paramos, fizemos, o nosso campo é muito bom, fizemos uma intervenção importantíssima no campo. Claro, alguns compromissos assumidos, nós quitamos, inclusive com os atletas. Aliás, o Ceará talvez seja um dos poucos clubes que pagou
toda a premiação que prometeu, todos os salários de final de ano, outubro, novembro, dezembro, tá certo? E digo isso, bato no peito, porque eu acho que isso é motivo de orgulho. Claro que é. É orgulho para nós. Tanto de imprensa do mundo aí, como que eu tenho, os times que foram campeões brasileiros esse ano não conseguiram fazer isso. E nós fizemos isso. Título, a subida para a E série eu é acho título, que isso é uma coisa, assim, uma conquista muito grande, sabe? Perfeito. Uma conquista que Mas, nós não mas, podemos... presidente, vai E encerrar. claro, e aí o investimento no futebol tem que ser feito. E nós temos que começar com uma folha padrão, ainda de um time que tem a menor cota. Aí você coloca uma folha aí em torno de 1,3, por 1 milhão aí, e 300. por aí, que não é muito distante da nossa folha da Série B, que na Série B nós chegamos a 1,1. Chegar a 1,3, vamos no máximo ali 1,4, 1,5 já, começando o sinalzinho amarelo aparecer. E claro que no segundo semestre, junho, julho, a gente ainda pode dar um galopezinho aí, tá certo? Para mais uns 20%. Fazendo uma projeção. O Ceará bota na mão em quanto, todo mês? Com as projeções que tem. Assim... Dinheiro de televisão, e Copa do Brasil, que tem aquele, né, um dinheiro maior, Campeonato do Nordeste. Tem que passar, a nossa cota de CBF é 28 milhões, né? 28 milhões. Né? E vou ter uma caixa econômica agora que a gente deve renovar e deve melhorar isso aí, né? Vamos ter aí premiações de Copa. Aí vem as premiações dos campeonatos. Deveremos ter um aumento no sócio-torcedor e, se Deus quiser, mais público no estádio. Então, claro que é um orçamento mais confortável, porque ano passado foi dificílimo pra gente. Teve um tempo que você ficou... Muito difícil. Nós demoramos que a gente arrastou no braço. Mas assim, nem por isso... Jogamos no tempo nem errado. por isso dá para achar. Porque A gente ficava atrasado 4, 5 o nosso meses. orçamento aí, às vezes, é um mês de um concorrente nosso. Bom, eu quero agradecer a todos, agradecer a mesa, o Nod, o Sérgio Redes, Lula Pereira e ao presidente Robson de Castro, que tem um enorme mérito. Eu sempre fiz questão de dizer isso. Nos piores momentos, ele teve equilíbrio, soube realmente entender o que é presidir um time popular como o time do Ceará. E eu gostei da vitória dele por isso, porque é um presidente que não tem empáfia. Eu gosto muito desse tipo de gente. Obrigado. Agradecer ao Robson, e ele mereceu realmente tudo que foi conquistado o ano que passou. Vamos esperar que 2018 seja ainda melhor. Deus quiser. A todos, muito obrigado. Até a próxima segunda-feira com mais um programa com a bola toda. E amanhã, ou nesta terça-feira, às 13h30, o repeteco do programa. Até lá.